Passamos por lutas, sim. As coisas estão difíceis, muito. Mas por quê? Por que as coisas estão tão difíceis, tão complicadas? Simplesmente porque nós estamos vivos. Nós precisamos morrer. Nós precisamos morrer. Há uma necessidade de morrermos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, na cidade de Corinto, capítulo 4, verso 10. 2 Coríntios 4, 10. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 10. Amém, amém? Eu leio assim, na minha versão. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Você entendeu? Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo ou em nós. Eu preciso morrer com Cristo, morrer com Jesus, para que eu possa levá-lo a outras pessoas, para que quem olhar para mim veja Jesus em mim. Pastor Roberto Ley, um dos grandes teólogos da nossa época, ele disse que o problema dos cristãos é que nós não morremos como Jesus. Esse é o maior problema. Nós não morremos como Jesus morreu. Estamos vivos demais. Em um lugar onde se junta tanta gente viva, sempre há problemas. Sempre há dificuldades. Sempre há lutas. Geralmente você tem problemas. A fé cristã, amados, ela é completamente baseada em um relacionamento pessoal de amor. A fé cristã, ela é completamente baseada em um relacionamento de amor. Deus amou o mundo. Deus nos amou tanto, nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer em forma de sacrifício de amor por mim e por você. A oração mais poderosa do cristão é a oração de arrependimento. Não existe oração mais vigorosa, mais poderosa do que essa. Quando eu oro a Deus arrependendo dos meus erros, dos meus pecados. Porque só aí eu sou lavado, eu sou limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus que foi vertido lá naquela cruz. Eu preciso me arrepender e me quebrantar diante do Senhor em oração. Eu preciso morrer. Na verdade, nós parecemos tão fortes, mas no fundo nós somos de barro. Quebramos à toa. E o luxo de tudo isso é que, mesmo sendo de barro, mesmo sendo frágeis, Deus nos usa, o poder de Deus se aperfeiçoa em cada um de nós. Deus nos usa a si mesmo.
Na verdade, parecemos ser tão fortes, mas no fundo somos todos de barro, vasos de barro. Como disse Paulo, dando um testemunho da sua própria vida. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O poder vem de Deus e não de nós. Amados, alguém morreu nessa história toda. Alguém morreu nessa história. E ao viver a vida cristã, precisamos lembrar a cada dia que foi feito um sacrifício, uma entrega, alguém morreu nessa história de amor. Quem morreu nessa história? Jesus. Qual foi o objetivo da morte de Jesus? Como nós precisamos entender o objetivo da morte de Jesus? Ele não morreu por acaso, ele não morreu à toa, ele não morreu por morrer. Ele morreu para me salvar, para salvar você, para te livrar da perdição eterna, do fogo do inferno, para te dar paz, alegria, amor, para te dar cura, para te dar restauração de vida. Eu não consigo entender esse povo que vive ao nosso redor, da maneira que vive, e dizer que estão vivendo. Estão mortos em pecados e delitos. E nós que estamos vivos, precisamos morrer para Jesus. Para que o amor de Cristo se aperfeiçoe em nós e atinja aqueles que estão ao nosso redor. É por isso que no movimento da fé cristã, através da igreja, temos uma cruz vazia, um túmulo vazio, celebração da ceia do Senhor, batismo nas águas. Tudo isso lembra o quê? Morte. No CEM, Centro Evangélico Missionário, lá em Viçosa, em Minas Gerais. É um seminário que prepara missionários. Na entrada do CEM, o CEM fica lá no meio do mato, distante de Viçosa, uns 5 a 6 quilômetros, mais ou menos. E lá na entrada do CEM tem uma cruz enorme em cima de um pedestal. Mas é uma cruz vazia. Ou seja, é uma cruz que só tem um contorno. Só tem um contorno. Então, cruz vazia, morte de Jesus. Túmulo vazio, ressurreição de Jesus, Jesus morreu. Celebração da ceia do Senhor, também significa a morte de Cristo. Batismo em águas, tudo apontando numa mesma direção, morte. Mas por que será que diante de uma fé... Vamos resolver o problema do gato primeiro, né? Isso me faz lembrar a história que o Cleito conta, né? Ele levou o gato lá fora. Quando ele chegou de volta, o gato já estava em casa. Colocou o gato no carro, andou 5 quarteirões, soltou o gato. Quando chegou em casa, o gato já estava em casa. Aí, colocou o gato no carro novamente, deu num saco, levou o gato numa distância danada. Quando chegou em casa, o gato já estava em casa. Pegou um ônibus e foi embora. Certa altura ele saltou, soltou o gato, e aí não sabia onde é que ele estava. Ligou para casa e disse: mulher, pergunta aí para o gato como é que eu chego em casa. Gato tem um problema. Mas vamos voltar aqui na necessidade de morrermos. De morrermos para o mundo. O batismo em águas, tudo isso aponta numa mesma direção, a morte. Mas por que será que diante de uma fé que apresenta de forma tão real a morte, nós cristãos insistimos em viver, em manter a nossa carne viva? O nosso problema é a carne, é estarmos alimentando as vontades da nossa carne.
Percebam, amados, que a gente não consegue viver com aquilo que nós precisamos. Só vivemos se Deus nos der aquilo que nós queremos. Você tem tudo em casa, não te falta nada. Tudo que você precisa está ali ao alcance da sua mão, mas você não está satisfeito. Por quê? A carne quer mais, a carne quer outras coisas. Na verdade, não é o que você precisa, é o que você quer. Por isso precisamos morrer. Precisamos de fato morrer, mas morrer para quem? Morrer de que maneira? Morrer para nós mesmos. Morrer para o mundo, morrer para o pecado e assim nos mantermos vivos para Deus e para a sua missão. Nós estamos muito vivos para fazer aquilo que nos agrada, mas não estamos vivos para fazer a vontade do Pai. É tempo da gente morrer para o nosso eu. É tempo de eu morrer para mim mesmo. Existe uma palavra de ordem nas Escrituras. Está lá em Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, ganância, idolatria. Façam morrer isso tudo. Sabe por quê? O nosso ego pode ser o nosso objeto de idolatria. O meu eu pode ser o meu objeto de idolatria. Eu me mato, eu me arrebento para satisfazer o desejo do meu eu, do meu ego. Eu quero aquilo, eu vou atrás. Não podemos esperar para que esse ego morra. Ele não morre. Eu preciso matá-lo. Eu preciso fazê-lo morrer. É aquilo que eu tenho falado aqui, o famoso pecadinho de estimação. Qual é o seu pecadinho de estimação? E hoje não vou poder ir à igreja não, que está muito frio. E se eu deixar meu pecadinho de estimação aqui, ele pode morrer. Não posso deixar meu pecadinho de estimação aqui. Pecadinho de estimação, eu vou para a igreja, ok? Mas, fica quietinho aqui, daqui a pouco eu estou de volta. Qual é o seu pecadinho de estimação? O culto está acontecendo, está olhando para o relógio, preocupado para ir embora, porque o pecadinho de estimação ficou sozinho em casa. Qual é o pecadinho de estimação que você tem? Nosso ego pode ser nosso objeto de idolatria. Por isso, eu e você não podemos esperar que o nosso eu morra sozinho. Precisamos fazê-lo morrer. Precisamos tomar uma decisão. Está lá em Gálatas 2:20. Está lá em Filipenses 1:21. Precisamos dar fim no nosso eu, no nosso ego. Ele vai resolver grande parte dos meus problemas. Pastor, eu estou cheio de problema. Morra. Vai resolver quase todos. Porque a maior parte dos meus problemas são espirituais. Se eu morrer para o mundo, é o remédio que eu preciso para servir melhor a Deus. Resolva grande parte dos seus problemas morrendo, espiritualmente falando. A lição de hoje foi tremenda. Não sei, as senhoras, por qual caminho vocês entraram, mas a lição foi tremenda. Percebam que os judeus esperavam um Messias libertador, um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias que entrasse em Jerusalém cavalgando um corcel branco e viesse arrebentando com tudo e tomasse o poder militar. Mas veio um rei humilde, montado num jumentinho, sem nada de pompas, sem nada de política. Um rei espiritual. E isso os judeus nunca entenderam. É tempo, amados, é hora
da gente mudar de ideia. Você já viu muita confusão em famílias, eu sei disso. Você já viu muita confusão em igrejas, eu sei disso. Na empresa onde você trabalha, eu sei disso. Tudo porque essas palavras não foram bem observadas, fazer morrer a nossa natureza carnal. Só existe real rendição a Deus quando morremos para nós mesmos. Quando eu deixo de existir para que Jesus exista em mim. Tem um cântico que nós gostamos. Jesus, te entronizamos, declaramos que... Quando foi que você entronizou Jesus no seu coração? Entronizou mesmo? É Ele que manda em você? É Ele que dirige você? Perceba que quem comanda a nossa vida é o Temer. Ou não? É o presidente Temer. Aumento de 40 centavos cada litro da gasolina. Acabou. Você tem que pagar se quiser andar de carro. Vamos aumentar tal coisa. Vamos aumentar o imposto aqui, imposto ali. É Ele que manda na nossa vida. Na nossa vida física, material e na nossa vida espiritual. Quem é que nós entronizamos no nosso coração? Na nossa vida, para nos dirigir, para nos guiar a cada dia? Foi Jesus, mas Ele está fazendo isso? Está deixando Ele fazer isso? Está permitindo que Ele dirija a sua vida? Só existe real rendição a Deus quando nós morremos para nós mesmos e para o mundo. Decida ser a favor da palavra, decida morrer para o seu eu, para os seus direitos, para a sua autoajuda e submeta-se ao Senhor hoje, agora. Às vezes, amado, nós fazemos uma tempestade dentro de casa com a família por uma coisa simples, banal, que é quebrar um copo. Estragamos o almoço em família, porque o filho adolescente entornou um copo de refresco, de refrigerante na mesa, na toalha. Estragamos o almoço por isso. Ao invés de dizer, Senhor, glória a Deus que Ele entornou esse refresco aqui. Tinha o refresco para entornar. Comece a olhar as coisas do ponto de vista de Jesus, do ponto de vista espiritual, e morra para as coisas do mundo. Levante a bandeira branca da rendição em sua casa, em seu lar. Levante a bandeira da rendição. Bandeira branca da paz. Tiago só poderia estar inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever isso que ele escreveu, né? Ele pergunta o seguinte: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde é que vêm as brigas, as disputas, os xingamentos, os mal-estar que aparecem na sua família? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está em Tiago 4, verso 1. Vem de dentro da gente, das nossas paixões. Por quê? Porque eu não morri. E eu preciso morrer. Morrer para o mundo, para as coisas do mundo, para deixar Jesus ser entronizado na minha vida. Ele tem que dirigir a minha vida, Ele tem que guiar, Ele tem que ditar aquilo que eu vou fazer. Jesus é a minha carta magna, Ele é amor, então eu também vou ser amor. Lembre-se, sua carne nunca melhora. E por isso a vaidade, a soberba, o orgulho estarão sempre na espreita. Seus inimigos diretos desse estilo de vida são eles. São inimigos diretos do nosso estilo de vida. Mas o Pai deseja que nós vivamos de forma diferente.
que fique bem claro que é possível viver uma vida de quebrantamento, uma vida contrita diante do Pai. Isso é possível. Independente do nosso jeito de ser, da nossa personalidade, da nossa formação cultural ou acadêmica. Todos podem viver em arrependimento e quebrantamento para assim alcançarmos o sonho de Deus para cada um de nós e para os que estão próximos de nós. Qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Que vivamos em harmonia, que vivamos em paz, que vivamos em amor, que vivamos em dependência dEle. Por que a gente não depende de Deus? Por que essa dificuldade, essa luta para deixar Deus dirigir nossa vida? Porque certamente Ele vai querer que você faça algumas coisas que você não quer fazer. Mas você precisa se quebrantar e precisa fazer. Arrepender-se é mudar de direção, é ir para o lado oposto da arrogância, é decidir deixar um modo de ser para ser do modo de Deus. Deixe de ser do modo que você é e se torne do modo de Deus. Se torne do modo de Deus. Amados, precisamos morrer para o mundo, precisamos morrer para as coisas do mundo, precisamos morrer para que possamos viver, possamos entronizar Jesus Cristo na nossa vida e no nosso coração. Amém, amados? Eu vou fazer uma oração. E gostaria que a igreja repetisse em voz alta essa oração comigo. Senhor, ajude-me na luta diária contra a minha carne. Que meu desejo de morrer seja mais intenso do que o de viver. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Faça-me lembrar todos os dias, por meio do Teu Espírito Santo, que melhor é a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Faça isso. Morra para o mundo e viva para Jesus. Amém? Deus te abençoe e te dê um bom almoço nesse domingo tão lindo, tão bonito.